A gente está com dois especialistas aqui da AWS, o Rafael Barbosa e o Guilherme Ritt, que são arquitetos de soluções da AWS. E o nosso bate-papo é sobre inteligência artificial generativa e cibersegurança. Boa tarde, obrigada por ter vocês aqui com a gente. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. Boa tarde, prazer todo nosso. Legal, eu vou começar com o Guilherme. Gui, conta um pouco pra gente como que a inteligência artificial generativa ela pode ajudar a prever, né, antecipar os ataques cibernéticos e eu gostaria que você também trouxesse alguns exemplos práticos, né, de como que esses ataques acontecem. Legal. Tem dois tipos de formas que a IA vai conseguir a gente a proteger, né? Desde a monitoração das aplicações, então você acompanhar o fluxo de dados que está chegando, das requisições, e já utilizá-la para identificar padrões. Opa, estão vindo muitas requisições de um país ou de uma região que não é comum, de uma lista de IPs, enfim, pegar pequenas minúcias que a olho nu ou dentro de um relatório seria difícil, ferramentas de IA dentro da monitoração conseguem pegar. E não só isso, durante o desenvolvimento de aplicações, usar IA para verificar o código e ver se ele tem vulnerabilidades de ataque, qualquer tipo de brecha, o uso de um código desatualizado que já tem alguma notificação de, olha, usar essa prática não é boa, ele já vai conseguir antever e isso vai melhorar com que os novos projetos, os novos códigos que entrem em produção já entrem mais seguros também. Então essas são algumas formas que empresas podem utilizar já no desenvolvimento, mas também durante a monitoração, é um fato bem importante. Rafa, agora a minha pergunta vai para você. Você que atua muito no segmento de fintechs, né? E quando a gente fala do segmento financeiro, a gente está lidando com dados sensíveis, né? Conta um pouco para a gente desse nicho, né? Como que a inteligência artificial generativa está ajudando a proteger de ataques cibernéticos quando a gente olha para o sistema financeiro? Perfeito. Lembrando que é uma área, ela é bem complexa. Então, a inteligência artificial pode vir para deixar isso mais simples, ok? Por exemplo, eu preciso proteger o seu CPF na hora que você vai fazer alguma transação. Eu posso utilizar IA para obfuscar ele. Eu posso entender se essa transação é ou não uma fraude utilizando várias camadas de IA. Não só IA generativa, mas IA clássica também. Eu posso pensar, poxa, como é que eu vou, quando eu estou sofrendo um ataque, como é que a IA vai poder me ajudar? Depende do lugar de onde você está atuando. Poxa, é um cartão de crédito? Eu posso fazer a validação, alguma validação mais rápida usando IA? Eu posso fazer alguma validação de Pix mais rápido utilizando IA generativa? Então, pense em todos os problemas que você já tinha e agora você vai conseguir operar muito mais rápido com IA generativa. Óbvio, não vem pronto, são coisas que você vai ter que construir, mas ela vem para acelerar, né, toda essa parte de detecção. Lembrando que a gente tem que correr para melhorar a nossa detecção, porque já estão correndo para conseguir aumentar as invasões também. Sim, perfeito. E quando a gente fala do lado do cliente, né? Quais os cuidados e como que as pessoas podem se proteger desse tipo de ataque e uso dessas informações pessoais, né? Quais são os cuidados que você deixaria? Do lado do cliente, é interessante essa pergunta porque imagina o seguinte, coisa que você recebe um golpe do WhatsApp, sua mãe manda uma mensagem para você. Agora essa mensagem vai ficar ainda mais rebuscada. Você vai ter que começar a prestar atenção em muito mais detalhes e onde você coloca os seus dados também. Né? Então, você prestar atenção em se o seu computador está atualizado, se o seu celular está atualizado, se você está usando a versão mais atualizada da aplicação, se você está num Wi-Fi confiável, eu acho que é um dos principais. Não muda, eu acho que para o lado do cliente, além de você prestar ainda mais atenção, porque os ataques vão ficar mais rebuscados, são os mesmos conselhos que a gente sempre deu. Só que agora vai aumentar ainda mais a quantidade de ataques, porque eu não dependo de um vetor humano para te atacar. Eu posso colocar um robô para aplicar múltiplos ataques. Então, presta atenção o tempo inteiro, mas leva sempre em consideração os cuidados que você já tomava antes. Perfeito. E Gui, a gente estava falando um pouco sobre ataques mais sofisticados, né? Porque o uso da tecnologia ele é dos dois lados. Então, como que as equipes de segurança podem se preparar para lidar com esses ataques cada vez mais sofisticados?
Legal. Hoje em dia, os times de segurança eles vão ter muito mais ferramentas também para simular o que um atacante faria com o IA. Então, como o Rafa até trouxe ali, que vão ter robôs hoje em dia simulando isso, eles têm esse mesmo ferramental usando modelos de IA apropriados para conseguir também simular um robô de ataque, analisar se tem uma vulnerabilidade na aplicação, identificar se tem alguma coisa nesse sentido. E também otimizar justamente a parte de monitoração para conseguir, olha, uma vez que alguém passar alguma das proteções que eu já coloquei, colocar esse tipo de análise para já bloquear aquele tipo de acesso, já fazer uma checagem adicional em tudo que aquilo poderia ter afetado e também continuar confiando nas mesmas aplicações que você tinha ali para fazer a defesa e a proteção. Elas também tendem a ser melhoradas também com o uso de IA. Tem muita startup também criando soluções para ajudar nesse tipo de detecção, melhorar esse tipo de ponto, mas os times de segurança hoje em dia eles estão munidos de mais ferramentas também para fazer esse ponto. Além das ferramentas, é importante que as empresas investam muito na educação desses profissionais para que eles estejam cada vez mais atualizados, porque como a Rafael trouxe, o mercado, assim, digamos assim, paralelo desse tipo de ataque, ele não para, né? E Rafa, você estava semana passada num evento internacional na Europa. Conta um pouco para a gente o que você viu de discussões, né, nesse evento, experiências internacionais, né, que você poderia compartilhar com a gente nesse ambiente aí de cibersegurança. Boa, perfeito. Primeiro, a gigante maior parte das empresas de segurança que estavam lá era para fazer device fingerprint. Ou seja, eles estão querendo conseguir cada vez mais variáveis para entender se a sua transação é você mesmo que está fazendo, se é no seu dispositivo e assim por diante. Então, agora que a gente tem muito mais IAs, a gente consegue lidar com uma quantidade maior de dados. Então, é uma preocupação conseguir coletar estes dados, que é algo que a gente não se preocupava antes porque não tinha poder. Uma vez que esses dados estão sobre nosso domínio, como é que eu vou utilizar eles para me proteger de fato? Então, sei que é você, sei que é o Rafael que está fazendo a transação. Agora, como é que eu vou lidar? Então, eles também estão com uma forte preocupação em cima de deepfake, porque eles notaram que teve um aumento muito grande nos ataques deles por causa dessa facilidade de acesso. Os atacantes estão modificando modelos e criando modelos para fazer isso, tá? Então, toda essa discussão de GenAI, eles, apesar de não estar claro como eles vão utilizar, está claro que o investimento está indo fortemente para esse lado, porque é algo que não vai ter como fugir. Não é o futuro, já é o presente. A gente está tendo que aprender a lidar com ele. E já emendando aqui, o olhar para o futuro, presente e futuro, né? Como você falou, o que você espera aí dos próximos anos em termos de segurança cibernética? O que você já está vendo de novidades que você acha que vão ser grandes apostas aí? Perfeito. Eu acho que o tema mais quente que a gente tem hoje é agentes, certo? Então, pensando em agentes, para quem não sabe, ele vai fazer tudo o que você faria como humano, desde a compra, colocar um cartão e assim por diante. A gente está aperfeiçoando isso. Eu vejo que daqui a um ano e meio, no máximo, isso vai estar muito aperfeiçoado. Só que se agentes estão aperfeiçoados para a gente utilizar para o que a gente quer, para o mal também vai estar. Então, como que isso vai estar sendo utilizado? É sempre bom a gente estar de perto nessa parte de agentes, porque a gente vai ter que aprender a se proteger também. Entender, eu quero que transações sejam feitas por agentes ou eu quero bloquear essas transações? Então, são decisões de negócio que a gente vai ter que tomar e entender como que a gente vai se proteger disso, dependendo da decisão que qual caminho que você vai tomar. Perfeito. Gui, também queria a sua visão aí em relação a perspectivas futuras e especialmente para desafios. O que você acha que vão ser os grandes desafios aí para os próximos anos? Legal. Um desafio bem importante nos próximos anos é a educação e o desenvolvimento de novas aplicações de software, por conta da facilidade que hoje os times têm de gerar código automatizado. Então, as empresas vão precisar ter um controle de qualidade maior do que ele está entregando, porque ele entrega hoje com uma velocidade muito maior, a produtividade é muito maior, mas a possibilidade de falhas por não ter um acompanhamento tão grande, ela também existe. Então, se tiver uma falha nesse sentido, mais empresas vão estar vulneráveis, a chance de notícias e informações a gente vê que empresas foram atacadas também aumentam. Isso, como o Rafa já trouxe também, a quantidade de dados e informações que a gente vai ter que lidar é muito maior e as empresas vão ter que olhar a arquitetura delas que estava preparada para um número X de requisições, isso vai aumentar muito mais e também como você conhece melhor o seu usuário para garantir que é ele mesmo que está fazendo aquilo.
Ótimo, a gente encerra aqui. Muito obrigada, Gui e Rafa, pela participação de vocês. Obrigado.